Nono, boa tarde. E aí, tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Aquela atividade daquele assunto, oração subordinada adverbial 3, tá? Página 116. Orações subordinadas adverbiais 3. Primeira, leia o miniconto abaixo e responda as questões a seguir. Ó indeciso, o homem entrou numa loja de antiguidades. Gostou tanto do que viu que não conseguia decidir o que levar. Passou tanto tempo nisto que foi posto à venda. Letra A. Que relação há entre o título do texto e a história narrada? Ó indeciso. Não é? Deixem duas linhas. Letra B. Por que o homem não conseguia decidir o que levar da loja? Deixem duas linhas. Letra C. Por que o homem foi posto à venda? Três linhas. Letra D. Qual é a figura de linguagem expressa nesse mini-conto? Justifique. Deixem duas linhas. Que efeito essa figura de linguagem cria no texto? Duas linhas. Segunda, agora analise o período. Passou tanto tempo nisto que foi posto à venda. E responda as questões a seguir. Letra A. Indique a oração principal e a oração subordinada dessa oração. Passou tanto tempo nisto que foi posto à venda. Aí você coloca a oração principal, 2 pontos, coloca a oração. Oração subordinada, 2 pontos, coloca a oração. B. Qual ideia é expressa pela oração subordinada em relação à oração principal? Causa, consequência ou finalidade? Duas linhas. Página 117. Leia o artigo de curiosidade científica a seguir e responda às questões. O que é poluição sonora? É todo ruído que pode causar danos à saúde humana ou animal. Existem diversas situações que causam desconforto acústico, como uma pessoa falando alto ao celular e um indivíduo ouvindo música sem fones. Mas, se eu não tiver potencial para causar dano, não é poluição sonora. Embora não se acumule no meio ambiente como outros tipos de poluição, ela é considerada um dos principais problemas ambientais das grandes cidades. É uma questão de saúde pública. Uma pessoa exposta a ruídos muito altos pode sofrer de insônia, depressão, perda de memória, gastrite, doenças cardíacas e, claro, surdez. Por isso existem leis e normas para evitar altos níveis de ruídos.
Entre os especialistas, o consenso é que o limite seguro é de 80 dB. Inimigos do ouvido. Conheça algumas das fontes mais nocivas de decibéis ao seu redor. Tocador de música. Os aparelhos mais populares passam de 100 dB. O recomendável é não usar fones em volume mais altos do que a metade da capacidade do play. 15 minutos ouvindo música a mais de 110 dB bastam para causar um trauma acústico. E as células da audição não se regeneram, ou seja, o dano aos ouvidos é irreversível. Fogos de artifício, 125 dB. Avião decolando, 140 dB. Liquidificador, 85 dB. Banda de rock, 100 dB. Bronca, 84 dB. Secador de cabelos, 95 dB. Avenida em obras com britadeiras, 120 dB. Trânsito congestionado, de 80 a 90 dB. Metrô, 90 dB. Feira livre, 90 dB. Trios elétricos, 110 dB. Latidos, 95 dB. Então, o mais alto é o avião decolando, né? Que são 145 dB. Letra A. Não é qualquer incômodo acústico que pode ser considerado poluição sonora. Explique essa afirmação de acordo com o texto lido. Deixa em 3 linhas. B. Que comparação é feita entre a poluição sonora e os outros tipos de poluição? 3 linhas. C. O que você acha da criação de leis que regulamentam os níveis de ruídos a que podemos ficar expostos? 2 linhas. Página 118. Releia o período abaixo e responda às questões. Embora não se acumule no meio ambiente, ela é considerada um dos principais problemas ambientais das grandes cidades. É uma questão de saúde pública. Letra A. Indique a oração principal e a oração subordinada desse período. Em uma linha você coloca a oração principal, nas outras a subordinada. Deixe em 5 linhas. B. Que termo do texto o pronome ela está retomando no trecho acima? 2 linhas. C. Qual é a ideia expressa na oração principal? Esse fato é positivo ou negativo? 3 linhas. Melhor deixar 4. Letra E. Qual é a relação existente entre a oração subordinada e a oração principal? Deixem 4 linhas. Página 119. Leia um trecho de notícia abaixo e responda às questões. Como as baleias passaram de caça à atração turística em Santa Catarina? A população de baleias brancas diminuiu de forma exponencial durante o século XIX, de forma que a espécie foi declarada sob proteção
após tratados internacionais de 1937. Em Santa Catarina, a caça foi interrompida por alguns anos, mas as armações de Florianópolis e Garopaba retomaram as atividades de forma esporádica até os anos 1950. Apesar dos milhares de abates, os animais continuavam pelo litoral catarinense. Se antes os humanos eram o perigo, agora os animais da espécie optam por ficar próximos à costa para se proteger dos predadores, que são orcas e tubarões. Letra A. Que fato essa notícia apresenta? 4 linhas. B. Qual é o público-alvo dessa notícia? 3 linhas. C. Considere este período do texto para responder às questões. A população de baleias brancas diminuiu de forma exponencial durante o século XIX, de forma que a espécie foi declarada sob proteção após tratados internacionais de 1937. Qual é a oração principal desse período? 3 linhas. Que relação a oração subordinada desempenha em relação à oração principal? Classifique. Você vai dizer se é de consequência. Nós vimos qual? Nós vimos as concessivas e as consecutivas, né? Então, você vai dizer se é consequência ou concessiva. Segunda, leia outro trecho de notícia a seguir. LeBron perde mais uma. Embora tenha conseguido fazer um doble de 29 pontos e de 10 rebotes, LeBron James amargou mais uma derrota com a Los Angeles Lakers, ao cair junto com a equipe por 124-120 diante de Minnesota Timberwolves, fora de casa, em outro confronto da rodada desta segunda-feira da NBA. Letra A. A que público essa notícia pode interessar? 2 linhas. B. Observe o trecho em destaque e identifique a oração principal e a oração subordinada. Mesma coisa. Oração principal, 2 pontos, coloca oração subordinada na frente. C. Qual é a relação que existe entre a oração principal e a oração subordinada? Deixem 3 linhas. D. Como essa oração subordinada é classificada? Ela é consecutiva ou ela é concessiva? Gente, aqui está a atividade do assunto oração subordinada adverbial. Nós só vamos ter aula novamente por vídeo, aula só segunda-feira, né? Então, você vai me responder essa atividade e entregar até a parte da manhã, viu? De segunda-feira.
Na parte da tarde, eu não receberei mais, porque já é hora da aula, tá? Então, você vai entregar-me até segunda-feira pela manhã, até 11 horas, tá? Na parte da tarde, eu não receberei mais, porque já vou fazer a correção. Então, tem alunos do 9º ano que estavam bem frequentes. Agora ele já se evadiu. Não sei o que aconteceu, já se evadiu, tá? Então, a nossa aula online, 6º ano, vai ser de 13 às 14 horas. 7º ano, das 14 às 15 horas. 8º ano, das 14 às 15 horas. Deixa eu ver se está dando certo. 6º ano, de 13 às 14. 7º ano, das 14 às 15. 8º ano, de 15 às 16. 9º ano, das 16 às 17, tá? Então, 9º ano, 16 horas, é a nossa aula online. Amanhã, eu vou fazer a frequência da semana, tá? Quem não compareceu nada, nem no dia da semana, não enviou atividade, nada, então compareça amanhã para você ter a sua frequência do sábado, tá? Eu vou incluir as atividades da semana, por conta que você não apareceu, não sei o que aconteceu, eu ainda vou dar essa chance. Assistam às aulas online, vou falar sobre a primeira avaliação, tá? E você vai ter a sua frequência. Então, 9º ano, das 16 às 17 horas. Essa atividade eu receberei até segunda-feira pela manhã. À tarde não receberei mais. Já é a nossa correção, tá? Então, uma boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser.